Olá, planilheiros! Seja bem-vindo a mais uma videoaula da série Funções DAX. Eu sou o instrutor Rui do canal Planilheiros. Na videoaula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre a função values. Para entender a função values, é muito importante a gente entender um mandamento aqui da linguagem DAX. Qual é esse mandamento? O nosso primeiro mandamento dessa série é: não incluirás uma referência de coluna em suas medidas sem antes envolvê-las em uma função válida. O que isso quer dizer? É que a liberdade que você tem para trabalhar com as colunas, né, quando você está fazendo colunas calculadas, então, quando eu vou fazer uma coluna calculada, eu vou referenciar mais outras duas colunas, eu vou usar mais uma função. Você pode ter uma liberdade aí muito grande para fazer isso para a coluna calculada, que não é a mesma quando você vai fazer medidas. Para fazer medida, você tem que ter certeza de que as funções que você está trabalhando, elas aceitam aí a trabalhar com colunas, ok? É basicamente isso. Então, por exemplo, um if que eu faço numa coluna calculada, eu não posso simplesmente fazê-lo em uma medida. Eu preciso aí usar de outras funções para fazer dentro de uma medida, ok? Então, relembrando o seguinte, medida, né, fica nessa nossa parte aqui de baixo, né, do Power Pivot. Coluna calculada, basta dar um duplo clique aqui e eu vou adicionando as colunas calculadas. Claro, é sempre melhor fazer medidas, trabalhar com mais medidas. Elas alocam menos memória, ok? Do que você trabalhar com coluna calculada. Bom, então vamos fazer o nosso exemplo aqui. Qual é o nosso exemplo? Eu tenho uma tabela dinâmica e o seguinte, a função values, ela me traz qual é o contexto, qual é o filtro contextual. Por exemplo, né, nessa linha aqui, para essa linha, qual é o meu filtro contextual de ano? 2005, ok? Está aqui do lado. E qual é o meu filtro contextual de filial? Filial A. Também está fácil, está aí do lado. Agora, se eu viesse aqui, nesta linha, né, que ele está colocando filial A total, qual é o meu filtro contextual de ano para essa linha? São 3 anos no caso, 2005, 2006, 2007, ok? E qual é o meu filtro contextual de filial? No caso, é um valor só, filial A. Então, esse filtro contextual, a values retorna, né, para a gente. Então, eu posso utilizar disso para, por exemplo, fazer o seguinte, né? Eu sei que 2005, por exemplo, é um ano que eu quero desprezar as taxas. Todas as taxas eu consegui aqui, por exemplo, por questões judiciais, enfim, né? Vão ter situações diferentes no nosso dia a dia de trabalho, mas às vezes você precisa fazer isso. Você precisa considerar, por exemplo, que o ano de 2005, o total de taxas seja multiplicado por um valor de 1,2. Ou, melhor ainda, que esse valor nem apareça, porque esse foi um valor desconsiderado, ok? Então nós vamos fazer isso, né? Por exemplo, eu posso fazer também que não apareça aqui, no total, ele simplesmente não coloque ali o total de taxas para mim. Então são possibilidades que eu tenho dentro da values, utilizando a values dessa forma que eu estou falando. Então eu vou fazer aqui, para toda vez que ele achar 2005, ele deixar aqui em branco, ok? Então vamos fazer aqui, clicar em gerenciar. Vou fazer aqui, total taxa 100 2005. Dois pontos igual. Vou usar um if, ok? E qual vai ser o meu teste lógico aqui nesse caso? Veja bem, se eu fizer aqui, vamos colocar de calendário, ele nem deixa eu puxar o de calendário ano. Se eu quisesse colocar o de calendário ano, assim, igual a 2005, ponto e vírgula, se for igual a 2005, blank, se não, para ele trazer aqui o valor, que aí eu estou, né, desprezando aí 2005, ele vai ficar em branco. Eu não posso simplesmente usar desse jeito. Lembra lá do nosso mandamento que eu falei, porque a função if é uma função que não aceita que você trabalhe uma comparação dessa de uma coluna com um valor, ok? Simplesmente dessa forma. Então, se eu der um Enter, vai dar um erro aí, ok?
Então, como é que eu vou trabalhar? Para trabalhar com isso, eu preciso trabalhar com a values. Então, values da D calendário ano. Se isso aqui for igual a 2005, ele vai trazer em branco. Se não, total de taxas. Beleza, Rui. Então agora vai dar certo. Espera aí, quase lá. Por que quase lá? Porque, nesse caso, eu estou considerando que sempre a values vai me retornar um valor único. Ok? Então, sempre ela vai me trazer um ano só. Então, só 2005, só 2006, 2007, 2008. Mas pode ser que nas linhas totalizadoras, por exemplo, aqui, ó, essa linha aqui, ela vai me retornar 3 valores, 2005, 6 e 7. Então, eu tenho que prever isso também. Como é que eu vou prever isso? Eu vou colocar um if para tratar isso. Então, antes desse if aqui, ó, disso aqui tudo, ó, vou dar um Ctrl X, eu vou colocar um if. If, se a values de calendário ano, porque é a coluna que eu estou utilizando lá, né? Vou contar aqui, ó, usar count rows. Se a count rows for igual a 1, então ele vai poder trazer aí essa conta que eu acabei de fazer. Então, vou dar um Ctrl V agora. Pronto. Se não, ele vai trazer branco. Ok? Então, pronto. Enter. Agora eu vou voltar. Eu vou pegar aqui, ó, essa minha medida. Total taxa 100 2005. Pronto. Vejam, ele deu 2 tratamentos para a gente, que foi os 2 que eu falei. O primeiro é, quando é 2005, ele deixou em branco. O segundo é, quando eu tenho mais de um valor retornado, aqui, ó, de ano, nessa linha, ele também trouxe em branco. Isso tudo usando a values. Ok, pessoal? Então, recapitulando aqui como é que ficou a nossa função. Esse primeiro if, essa count rows, ela conta a quantidade de linhas, né? Então, na minha values da D calendário ano, aqui, eu estou contando a quantidade de linhas do que a values está me trazendo. Se for igual a 1, ou seja, ele está trazendo um valor só, aí ele vai fazer outro if. Se esse valor da values for 2005, ele vai deixar em branco. Se não, ele vai trazer aí o total de taxas. E, por fim, se esse valor aqui, ó, se o minha values de calendário ano trouxer mais de um valor, ou seja, 2005, 6 e 7, ele também vai deixar em branco. Ok? Então, essa foi mais uma videoaula da série Funções DAX. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas possam ser ajudadas aí e possam conhecer esse mundo do BI. Ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.